eu estou aqui com os irmãos para a gente poder, então, finalizar o assunto que a gente vem tratando durante todo esse mês. Durante esse mês de maio, nós tratamos, por orientação do pastor, ele mesmo, você pôde ter visto aqui muitas vezes falando, nós falamos sobre famílias, né? A importância da família, o tema foi Família e a Igreja, uma rede inabalável de esperança. E aqui, então, nós tratamos de muitos aspectos, né, com relação à igreja, com relação à família, às escrituras, ensinar os filhos e nós mesmos poder ter prazer em estar aqui na igreja, prazer em estar meditando na palavra, que isso vai nos trazer fortalecimento. E, por fim, a gente falou também sobre as famílias. A igreja precisa de famílias fortes. E a gente, então, descreveu o que seria uma família forte com relação às Escrituras, né? É uma família que está se orientando através das Escrituras. Essa noite, eu quero falar sobre... para terminar essa série, eu quero falar sobre famílias que esperam a verdadeira recompensa. Eu quero, na verdade, essa noite, abordar uma questão muito comum para nós, pais e família, e enfim. A gente tem uma preocupação muito grande sobre o que nós vamos deixar para os nossos filhos. O que é que nós vamos deixar para eles? Qual herança? O que nós vamos deixar de benefício para os nossos filhos? Isso é uma preocupação muito comum dos pais. Os pais trabalham, os pais orientam os seus filhos também para deixar herança para os seus filhos, deixarem bens para os seus filhos. E eu quero, então, nessa noite, caminhar com para a gente poder fechar, então, essa série, eu quero dizer que existe uma recompensa muito maior do que aquela que nós queremos deixar para os nossos filhos. E eles precisam aprender isso. Eles precisam confiar nessa recompensa. Então, eu quero ler com os irmãos Hebreus, no capítulo 10, 32 a 39. Hebreus 10, 32 ao 39. Hebreus 10, 32 a 39. Acho que vão projetar ali. Isso. Vamos lá, então. Estou lendo na NAA. Se você não está com a mesma versão que a minha, basta que você se oriente aqui pela que está sendo projetada ali. Bom, diz assim, ó. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. E em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, como para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outro, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa, pois vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. E não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Deus, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor una o nosso coração ao coração do Senhor, a nossa mente também, ó Deus, para que nós possamos, pelo Teu Espírito, ó Deus, sermos mais uma vez iluminados a fim de entendermos a Tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite. Me usa, ó Deus, para a glória do Teu nome e que tudo que foi dito aqui, ó Deus, seja para a exaltação do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, conforme eu disse, nós vemos tratando desses assuntos, né, em relação à família durante esse período do mês de maio. E essa noite eu quero, então, deixar uma mensagem de esperança para nós. Uma mensagem, talvez você não vai entender aqui como família esse texto, mas eu vou te explicar que ele está também direcionado à família. Mas a gente precisa
sempre estar realinhando o nosso pensamento com as Escrituras. A gente precisa sempre estar realinhando o nosso sentimento também com as Escrituras, para que a gente possa se apoiar na esperança correta. Há muitas coisas que podem nos trazer esperança. E, de verdade, elas nos trazem esperança. Só que essas coisas que a gente percebe, que é o dinheiro, é o emprego, é a saúde, ou seja o que for, qualquer bem material, ela de fato nos traz alguma esperança, nos traz alguma segurança. Todavia, elas são passageiras. A gente pode, a qualquer momento, perder aquilo que nos traz segurança, aquilo que pode enganar o nosso coração como segurança. Parece que a ideia aqui do autor de Hebreus, ele quer mostrar para nós que há crises na vida cristã. A vida cristã há crises. Isso é muito certo de acontecer. Há crises em que a gente fica, às vezes, até um pouco desconfiado da nossa própria condição. Por que isso está acontecendo comigo? Ou por que isso aconteceu comigo? Ou por que acontece com qualquer outra pessoa? Parece que a intenção do autor de Hebreus é mostrar para nós que, apesar de todas as dificuldades que nós passamos na terra, enquanto estivermos aqui, há uma promessa futura. Essa promessa ela será alcançada por aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Isso é uma afirmação que ele faz aqui. Então ele vai começar a mostrar para nós será por que a gente sofre tanto? Se é que alguém considera esse sofrimento por Cristo. Será por que a gente passa por tantas coisas? Por que a gente passa por tantas situações, tantas tribulações, perdas, ganhos errados? Quantas coisas acontecem na nossa vida e a gente então percebe que parece que tem alguma coisa desajustada. Mas eu quero dizer para os irmãos que a nossa vida ela é incomparavelmente menor do que aquilo que nos aguarda. Muito menor. Paulo chega a dizer que essas tribulações que a gente passa aqui, elas são quase desconsideráveis em relação àquilo que nos aguarda. Então a gente precisa, de fato, irmãos, olhar para as coisas que nos aguardam. Elas estão guardadas no Senhor. Elas não podem ser roubadas, elas não podem ser destruídas, elas não podem se corromper, porque o próprio Senhor, aquele que traz a nossa herança, aquele que traz a nossa recompensa, é Ele mesmo quem guarda. Ele mesmo quem guarda essa herança. Ela não nos é entregue agora, porque senão nós a perderíamos. Nós agora a perderíamos. Talvez até venderíamos, talvez até negociaríamos. Então o Senhor ele tem o cuidado de guardar isso, para que no tempo certo, com todos, Ele nos entregue essa herança. Parece que o mundo ele vem tentando de fato nos confundir às vezes, colocando empecilhos ou tentando colocar informações para que a gente desconfie da nossa própria fé, para que a gente perceba que parece que não vale tão a pena assim. Então parece que a gente começa a viver uma vida tão circunstancial, movimentada e movido por só aquilo que acontece conosco agora. Só o que acontece agora parece que move a nossa vida. A situação que a gente está agora é que move a nossa vida. Isso faz com que a gente tire os olhos lá do futuro. A maior dificuldade, talvez, que nós temos é a paciência. É esperar. É esperar o tempo certo de conquistar aquilo que o Senhor já garantiu, que já está conquistado e já está nas regiões celestiais guardadas em Cristo Jesus. Parece que isso é tão difícil para nós, parece que isso demora tanto, parece que isso não vai acontecer, mas nós temos uma garantia. O autor de Hebreus vai, então, tratar dessas coisas com muita peculiaridade. Ele quer mostrar isso, que apesar de todo o sofrimento daquele povo ao qual ele escreve a carta, que é o povo, quando o cristianismo está ali nos seus primeiros anos, na era em que ele está no primeiro século, quanta perseguição esse povo sofre. Parece que ele vai repetindo também as considerações que Pedro vai fazendo. Pedro vai falar para uma igreja dispersa. Uma igreja que está dispersa, que está perdendo bens, está perdendo casa, está perdendo vida, está perdendo familiares, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo sequestradas de seus bens, eles estão sendo feito, como ele diz aqui, espetáculo. A palavra espetáculo aqui, ela vem do teatro, é para ser visto publicamente. Há uma vontade que você seja exposto publicamente para que as pessoas, então, se confundam e você também fique confundido acerca das coisas que a gente, então, precisa esperar. Bom, ele também quer mostrar para nós que a vida cristã, apesar dela ser difícil, apesar dela ser uma vida difícil,
ela é a única maneira que nós temos de ter esperança verdadeira. Porque essa esperança não foi prometida por nós. Nós não temos condições de cumprir essa promessa. Nós não podemos garantir nada a ninguém, nem nós, nem os pais, nem os familiares podem garantir nenhum futuro para o seu filho. Nenhum futuro. Ainda que lhe dê a melhor escola, ainda que lhe dê o melhor conhecimento, não há uma garantia. A única garantia que nós temos é de ensinar a criança, ensinar os filhos, e entre casa, os casais, o caminho que a gente deve andar. É a única segurança que a gente tem. Isso não é uma questão de escolha. Não é uma questão de opção. Nós não temos opção. A opção que nós temos é Cristo e a opção que nós temos é o Evangelho. Nós não temos uma outra opção. Claro que é importante que você pense, né, nas coisas materiais, ensinar a cuidar dessas coisas materiais, como a própria bênção de Deus sobre a vida dos familiares. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. O conhecimento das coisas naturais não torna uma pessoa de fé. A riqueza por si só não torna uma pessoa grata a Deus. A riqueza por si só, ela não tem essa competência, ela não tem essa autoridade para trazer o coração do homem a Deus. A única coisa, ou alguém que pode fazer isso, é só o Espírito Santo pela sua palavra. E nos momentos de desafio da nossa vida, no momento de desafio da nossa caminhada cristã, principalmente dentro de casa, principalmente em casa, principalmente com a família, a gente precisa lembrar e ser lembrado disso sempre. Toda vez que a gente passa por uma tribulação em casa, ou que atinge a nossa casa, porque não tem como você passar uma luta sozinho, uma luta sempre envolve mais pessoas. A gente precisa mostrar para essas pessoas, ou ser lembrado, caso esqueçamos, que apesar dessa luta, nós teremos uma recompensa de sermos obedientes à palavra de Deus. Porque Ele pode cumprir, e Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Nós não podemos, repito, dar garantias nenhuma que o nosso empenho em deixar riqueza, o nosso empenho em deixar qualquer coisa para os nossos filhos ou para os nossos cônjuges, que garantirá, de fato, a felicidade dele. Felicidade é uma outra coisa na perspectiva bíblica. A felicidade da Bíblia, ela não é circunstancial. A felicidade nas Escrituras, ou a alegria, que a Bíblia prefere chamar de alegria, ela não é circunstancial. Ela não depende do que você está vivendo naquele momento. Ela depende da esperança que você tem. Ser feliz, ou ter felicidade, ter alegria, no aspecto, olhando para as Escrituras, é ter esperança, apesar de qualquer coisa. Apesar de qualquer situação que nós estejamos passando. Isso é muito importante para que a gente possa caminhar com segurança. A esperança nos traz confiança, e essa mesma esperança, ela aponta para onde a gente está indo. Eu já disse aqui uma vez, não sei se foi aqui, a gente às vezes tem uma mentalidade, às vezes por essas disposições que nós não temos em olhar para as Escrituras e olhar a promessa, a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente até crê, a gente até conhece, mas a gente às vezes fica desorientado, porque a gente não sabe de fato para onde a gente está querendo ir. Bom, eu quero pontuar algumas coisas. Pode passar para mim, por favor? Eu quero pontuar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero pontuar está no versículo 32. O versículo 32 vai nos dizer o seguinte: lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimento. A primeira coisa que eu quero pontuar para os irmãos nessa noite é que só é possível suportar os nossos desafios na vida a partir do momento que você recebe iluminação. A pessoa que não tem iluminação, ela não tem orientação, ela não tem conhecimento, ela não conhece, ela não tem esperança. E essa iluminação ela é dada para nós, é dada a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz compreender a palavra de Deus e deposita fé em nós para que nós creiamos nessa palavra. Então, só depois que nós somos iluminados, então que nós conseguimos entender os mistérios de Deus. Por que passamos, para onde estamos indo. Só depois disso. Bom, quero abrir um pouco com vocês aqui a palavra iluminação. A palavra iluminação, ela quer dizer exatamente tirar você da escuridão. Nos tirar da escuridão. A palavra iluminação, na sua tradução original, que é fósforos, que ela vem da raiz de fósforos,
que na verdade ela quer mostrar, ela é fótizo, aqui no sentido de iluminar, fósforo é de acender, fósforo mesmo, a palavra fósforo. Ela quer dizer para nós que quando nós somos iluminados acerca de alguma coisa com relação às Escrituras, ela começa a nos dar direção. Ela mostra para nós para onde nós estamos caminhando. Você não está caminhando no escuro como um cego. Você não está mais caminhando com o risco de cair, de tropeçar. Não há esse risco porque tem iluminação. Não é só iluminação na mente, é iluminação do caminho. Ela mostra para nós aonde nós vamos, por onde nós vamos passar. Então, observe que se só essas pessoas, os iluminados, aqueles que têm iluminação pela palavra, pelo Espírito, sabem aonde podem passar e o que devem fazer e por que as coisas acontecem, significa que o próprio Deus é responsável por isso. Deus, o próprio Deus, ele ilumina, ele mostra para a nossa mente e para o nosso coração, e isso tem que ser alimentado no nosso coração para que a gente não perca a esperança, porque a gente enfrenta batalhas acirradas, principalmente na mente. E se você não tem uma mente iluminada, se você não tem ainda a mente iluminada pelo próprio Espírito, nós queremos buscar recursos para solucionar os nossos problemas em usando outras maneiras de poder solucionar. Só que a gente sabe, como cristão, que a nossa solução, o que nós precisamos, está em Cristo. As nossas aflições, elas sairão, elas nos deixarão, de fato, em Cristo. É possível viver uma vida, mesmo na aflição, com alegria, por causa de Cristo. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos, nós fomos iluminados, nós temos o caminho, nós sabemos para onde que nós seremos levados pelo próprio Cristo. Há um gozo, até Paulo diz, na aflição, porque essa aflição acaba apontando para ele o caminho certo que ele está passando. Paulo chega a considerar a aflição como bom. A aflição, para Paulo, no pensamento paulino, na teologia de Paulo, ele chega a considerar a aflição até como boa. Passar de vez em quando por aflição é bom, porque ela nos encoraja, ela nos mostra o caminho, ela reorganiza o nosso pensamento, o nosso coração. Então, às vezes, talvez, nem todas as vezes, mas talvez, motivo de passar por uma aflição é um motivo de agradecer a Deus. Deus está querendo nos mostrar alguma coisa. Deus está querendo nos corrigir sobre alguma coisa. E nós precisamos ter essa esperança que depois de corrigidos, depois de reorientado, de ter a mente e o coração organizado, então nós começamos a desfrutar a paz do Senhor. Porque até na aflição é possível ter paz. Até na aflição é possível ter paz. E a gente não pode tirar isso do nosso coração, de modo então que a gente vai abrindo mão dos nossos princípios, abrindo mão da nossa consciência, abrindo mão daquilo que foi ensinado, como o autor de Hebreus vai dizendo, e a gente então começa a criar, ou querer ser suficiente para resolver os nossos problemas. Como eu disse no início, o mais difícil é esperar. E esperar é ter esperança. Não pode se ter esperança do que eu não espero. E do que eu vejo, não há necessidade de ter esperança. Hebreus diz isso também. Vai tratar logo na frente. A esperança é esperar o que eu não estou vendo ainda. Mas eu creio que virá. Bom, segundo ponto. Eu tenho mais um ponto para dizer. Viver de modo que o sofrimento do outro é o meu também. O sofrimento, o nosso sofrimento nos ensina a ajudar os outros no seu sofrimento. É a nossa humanidade restaurada. A humanidade restaurada é empatia. A humanidade restaurada é ter misericórdia, é ter piedade, é estender a mão, é socorrer. Olha o que ele vai dizer no versículo 33. Ele vai dizer no 33 que em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. O sofrimento também nos treina, nos mostra. E a gente precisa entender que o sofrimento de um é o sofrimento de todos, principalmente em casa. Não é cada um com o seu problema. Cada um arca com o seu problema. O sofrimento dos familiares, da casa, da igreja, o sofrimento de um é o sofrimento de todos. Nós precisamos aprender, nós precisamos viver isso aqui. Saber que a fragilidade de um irmão, a fragilidade de um membro do corpo, fragiliza o corpo todo.
Então, quando nós olhamos para esse princípio que o autor está nos dizendo aqui de Hebreus, é que nós podemos suportar as lutas, mas nós suportamos lutas também para ajudar os outros que ainda não suportam suas lutas, que ainda não entenderam as suas lutas. Então, é aonde vem o caminho do discipulado, o caminho do discípulo. O caminho de mostrar a luz, de permitir, de ajudar, de levar alguém para que seja iluminado também a partir, então, da pregação do Evangelho. Essa é a nossa função. A iluminação serve para iluminar outros, no sentido de mostrar o caminho da iluminação, que é Cristo. Porque, na verdade, quem faz isso é o Espírito Santo, não somos nós. Mas nós sabemos aonde buscar. Nós sabemos aonde está, porque já nos fomos iluminados, já nos foi mostrado. Então, nós precisamos, além de passar, suportar, olhando para essa recompensa que nós temos no Senhor, ainda precisamos mostrar para os outros o caminho desse modo de que a gente pode compartilhar, carregar os fardos pesados uns dos outros, ou orar uns pelos outros, ou tantas coisas que a gente vai estudar agora na escola dominical, sobre essa mutualidade, essa divisão que nós precisamos de dividir. Queria que você pensasse comigo nessa questão. Eu não tenho como desenhar aqui, se eu tivesse, eu faria que seria mais fácil. Você imagina uma construção do zero. Você faz a base dessa construção, né, o fundamento dessa construção é Cristo. Ok? A Bíblia diz que olhe bem aonde você edifica. O fundamento é Cristo. As pessoas que suportam mais peso não são as que estão em cima, são as que estão embaixo. Concorda? Você concorda que esse tijolo, que essa primeira fileira, precisa suportar um peso maior do que as outras? Ela suporta mais peso porque ela está mais próxima. Quanto mais a gente se sensibiliza com o sofrimento das pessoas, ela nos faz descer mais. Descer no sentido de serviço e de suportar a aflição do outro. É uma construção. É suportar o peso. É aguentar o peso um do outro. É nos levar o forte. O forte no Evangelho é quem suporta mais peso. O forte no Evangelho é quem está maduro no Evangelho, é aquele que já não se escandaliza com tantas coisas, mas suporta o peso um do outro. É isso que ele está nos dizendo. Você imagina que eu estou perdendo, ele está dizendo aqui no versículo, em certo momento vocês foram transformados em espetáculos. Imagina que eu sou exposto de um modo intencional de ser vergonha. Não vergonha de Cristo, mas vergonha a ser exposto à vergonha. Mesmo sendo exposto à vergonha, mesmo o mundo me pressionando, me maltratando para que eu negue o Evangelho e não nego o Evangelho, eu estou sendo posto em vergonha, mesmo assim, passando por tais aflições, eu ainda consigo suportar o sofrimento dos outros e consigo dividir isso. Dividir isso em quê? Na resistência, de aguentar, de levar, de estar disposto a aguentar o sofrimento um dos outros. Bom, tem mais um outro ponto, por favor? Entender que algumas perdas, mesmo injustamente, são inferiores comparadas com aquelas que estão para nós reservadas. Eu já disse aqui no início, a gente não pode ser tão circunstancial. A gente não tem que ser também, claro, viver uma vida como se nada tivesse acontecendo. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que se a gente viver pelos sofrimentos da vida, se a gente for viver pela circunstância da vida, se a gente for viver movido só pelo que a vida nos oferece e esquecer aquilo que Cristo nos oferece, o que vai acontecer? A gente vai desanimar. A ideia dessa carta é que você não desanime. A ideia dessa carta é para que você não desanime, que apesar de qualquer coisa que possa vir sobre nós, seja sobre a carne, seja sobre finanças, seja sobre emoções, nós não podemos desistir, porque algumas perdas, elas são incomparavelmente menores. Muitas perdas, ou todas as perdas, são incomparavelmente menores do que aquela que nós, então, esperamos em recompensa. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação de seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Ele está falando aqui de gente que foi expulso da sua própria casa, por causa do Evangelho. Ele está dizendo aqui de gente que teve seus bens queimados, teve seus bens sequestrados. Ele está dizendo de gente que... Não é essa aflição que a gente pensa que tem. Eu estou falando de gente perder tudo. Perder família, perder filho. Mulher perder seu marido, marido perder sua mulher.
perderam seus bens, que era por direito, que conquistaram com trabalho, perderam tudo. Mas mesmo assim eles nos animam. Por quê? Porque eles sabiam que eles olhavam para frente. Eles mostram, a sua mente iluminada agora poderia esclarecer para eles, de modo que eles poderiam olhar para frente e saber que aquela perda, por quem eles estavam perdendo e por que eles estavam perdendo. E que aquela perda ocasionaria, então, em uma recompensa muito maior. E é isso que a vida cristã é. A nossa vida, a nossa fé, ou aquilo que a gente tem entendimento de Cristo, o conhecimento que a gente tem de Cristo, das promessas de Cristo na sua palavra, e de Deus que promete e não pode retroceder, ele não retrocede das suas promessas. Então, esse conhecimento que eu tenho, essa fé que eu tenho, é que mostra que tipo de crente eu sou. Que nível de maturidade eu estou. São essas reações, não é o quanto a gente tem, é o quanto a gente crê. O quanto a gente crê, o quanto a gente conhece, o quanto a gente espera, o quanto eu tenho certeza que eu estou passando por uma aflição, e que se essa aflição ainda não terminar, e que se essa aflição culminar em morte, eu ainda assim sei o que me aguarda. O que a gente não pode é abrir mão dessa condição no sentido de colocar as coisas que nós temos aqui superiores àquelas coisas que estão reservadas para nós. Quantas vezes a gente coloca confiança em tanta coisa e a gente vê escorrer pelas nossas mãos em segundos. Saúde, dinheiro, tem gente que dorme rico e acorda sem nada. Por um movimento na bolsa, por uma questão de um movimento, a pessoa perde todos os seus bens. E se ela não tiver confiança, se ela não conhecer a Jesus, ela entra em desespero. Porque não há outra confiança em quem nós devemos ter. Não há ninguém que solucione esse problema. E eu não estou falando de problema de bem, eu estou falando de problema de consciência. Eu estou falando de problema de alma, estou falando de problema de coração. Quando a gente coloca as nossas expectativas nas coisas inferiores, enquanto nós podemos desfrutar de coisas muito superiores, que são as coisas que estão escondidas em Cristo. Sabe, a gente talvez pense tão rasamente, eu fico um pouco preocupado com isso, não é com vocês, comigo até, sobre a salvação. O quanto que a gente deseja isso? O quanto que é que a gente deseja estar de fato com Cristo? O quanto que a gente deseja desfrutar de tudo isso que a gente tem em Cristo? Que a gente pode desfrutar, que é garantido que nós desfrutaremos em Cristo. Será que a gente tem medo ainda dessas coisas? Será que a gente ainda tem medo desse dia chegar? Eu já preguei sobre um tema desse uma vez aqui, eu já disse aos irmãos, eu estava com um grupo de jovens conversando, e eu disse, não sei, no calor ali, talvez, e eu creio nisso mesmo, é o meu desejo mesmo, mas com calor, eu disse, eu gostaria que Jesus voltasse hoje. Uma menina levantou e disse, espera, mas eu nem me formei? Mas eu nem casei ainda? E são coisas inferiores. A vinda de Jesus, a volta de Jesus, trazer o que está escondido nele, que é a nossa própria vida, é muito mais superior a essas coisas. Nós sabemos, a despeito de perder qualquer coisa, até a própria vida, que eu estou tratando é desse assunto. Essas pessoas perdem vidas. Essas pessoas estão perdendo tudo. Mesmo assim, a fé, o que elas veem, o que elas olham, está em Cristo, não está nelas. Nada disso garantiu. Nem o emprego, nem as suas relações, nem o seu network, nada aqui, nada impediu de que elas fossem perseguidas. E foram mesmo. Então, a gente precisa considerar que essas perdas elas são inferiores, comparadas com aquilo que a gente vai receber lá no futuro. E iremos receber sim. Bom, um outro ponto, existe uma razão para nos mantermos firmes. A razão, ela está no versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele virá e não irá demorar. Esta é a razão. Não existe uma outra razão. A razão não é só porque não vai haver mais sofrimento. De fato, não vai haver. Não é isso. A razão de nós podermos manter firmes
nós podemos nos mantermos firmes nessa convicção é que o Senhor virá. Ele virá e Ele trará isso para nós. É isso que Ele vai fazer. É isso que Ele virá trazer. A nossa recompensa, porque nós esperamos nele. Quem espera nele, os filhos, só os filhos podem esperar a herança, os filhos que esperam nesse receberão, porque Ele mesmo virá e Ele mesmo trará. É por isso que os nossos olhos, irmãos, precisam estar fixos nessas coisas. Nós precisamos desejar isso. Se a vida está ruim, não tente melhorar, tente solucionar em Cristo. As soluções que nós precisamos para a vida, principalmente da nossa alma, ela está em Cristo. E por fim, Ele trará, de forma eterna agora, nós nunca mais passaremos por isso. E a nossa alegria não é ficar sem problema. Não é essa que deve ser a nossa alegria. A nossa alegria é viver o contentamento eterno em Cristo. O fato de estarmos em Cristo é o fato de nós não termos mais sofrimento. A alegria que deve habitar o nosso coração não é que nós ficaremos só sem os nossos problemas. Não é só isso. É a alegria que precisa ser maior em estar com Cristo. Estar com Cristo a qualquer momento, na sua vinda ou se Ele nos levar. E essa precisa ser a certeza que a gente tem. Agora, a Bíblia também diz que existe uma identidade dessas pessoas que vão desfrutar disso. Quem são essas pessoas que vão desfrutar disso? Quem serão essas pessoas que vão desfrutar disso? Está lá no versículo 39, que diz o seguinte: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a preservação da alma. Esses que não retrocedem, que não vivem em circunstâncias momentâneas, que não vivem com os olhos nas coisas que acontecem aqui, esses sim receberão a recompensa do Senhor. São esses. Eu espero que entre nós, todos nós, sejamos esses, que não olham para trás, que não retrocedem, que apesar de toda a luta que a gente tem, apesar de todo o desfecho da nossa vida, de luta, que ela nos mostre sempre que nós temos uma recompensa no Senhor. Nós precisamos disseminar isso na nossa casa. Isso precisa ser disseminado, isso precisa ser tratado em casa. Que apesar de todas as aflições que a gente passa em casa com os membros da família, claro que a gente passa por isso em casa, nós precisamos dizer para aqueles e para nós que a nossa esperança está em Cristo. E que nós não podemos retroceder, porque nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos que vivemos pela fé. Aquele que vive pela fé não vive pela circunstância. Ele sabe passar, tendo a garantia que o próprio Deus passará com ele. Que o próprio Deus lhe dará sustento, lhe dará condição para que ele passe em todas as suas provações. Quantas vezes a gente pode olhar para trás, pode dar uma olhada e já ver quantas coisas a gente já passou. E a gente nem morreu. A gente acha que vai morrer. Essa foi a última. Essa é a última. Mas já não tem mais. E a gente olha para frente e olha para trás e fala, nem morri. Nem me lembro mais. A gente nem se lembra mais. Por quê? Porque nós temos um cuidado, irmão. Deus cuida de nós. Isso precisa ficar muito claro para a família cristã, para a família dos crentes. Deus é quem cuida de nós. Não é o nosso dinheiro quem cuida de nós. Não é o plano de saúde, não é nada disso. Quem cuida de nós é o Senhor. O Senhor nos dá o recurso para cuidarmos das nossas famílias, é claro. Mas quem cuida de nós é o Senhor. E amanhã a gente pode amanhecer sem nada disso. E continuar crendo no Senhor, que é o mais difícil, mas que é o esperado. É isso que o Hebreus quer tratar, com a nossa vida. Eu quero fazer só uma aplicação prática. Tendo em vista que eu já falei das suas questões, eu quero fazer só essa aplicação. Por maior que seja a prova, não se esqueça. Jesus virá e trará a nossa recompensa. Não interessa o que você está passando hoje. Eu não estou aqui minimizando a sua dor, não é nada disso. Eu não estou aqui desconsiderando o seu problema. Eu não estou desconsiderando o fato de alguém ter um problema. Eu estou te animando. Eu estou mostrando para você através das Escrituras, que por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua perda, por maior que seja a dificuldade que você tem agora, guarde essa esperança no seu coração. O Senhor virá, Ele virá. E Ele trará sobre nós e para nós a nossa recompensa. Eu gosto de dizer uma frase que está aí, pode passar para mim,
pensar nessa frase que o reino dos céus, ele não é um salário. Não é pelo que você vai fazer. Não é um trabalho. O reino dos céus não é um salário dos servos. O reino do céu é herança dos filhos. Deus vai disponibilizar, já disponibilizou para nós, para os seus filhos, para que gozem disso. Não há trabalho nosso aqui. O trabalho que nós temos agora aqui é confiar, crendo que o Senhor trará com Ele, porque nele está, nele mesmo está toda a nossa recompensa. Tudo que nós esperamos, tudo que nós precisamos, está no Senhor. Naquele dia, não haverá mais milagre. Nós sairemos da esperança do extraordinário, porque tudo será ordinário, tudo será comum. Porque não haverá mais doença, então também não haverá mais cura. Não precisa de haver cura mais. Não haverá mais consolo, porque não haverá tristeza. Não haverá mais nada. Tudo isso que nos ocasiona expectativa em extraordinário não existirá mais. Porque o ordinário foi colocado em ordem. Ele está em ordem agora. Natural das coisas. Alegria, natural. Vida sem morte, natural. Consolo, natural. Porque nós não sentiremos mais aflição, não sentiremos mais dor, não haverá mais morte. A morte não nos separará de mais ninguém, nem de Deus. Não haverá pecado. Nós teremos tudo o que nós precisamos para a nossa íntegra felicidade. Tudo o que nós precisamos está em Cristo. Ainda que pareça, irmãos, que isso está tão distante, não está distante. Está mais próximo do que a gente possa imaginar. Eu digo próximo, talvez você ache que eu sou exagerado, é porque o nosso tempo é totalmente diferente de Deus. Deus não precisa ter paciência, por isso que ele consegue lidar com o tempo correto. Quem precisa de paciência somos nós. Isso pode estar a um passo. Isso pode estar no apagar das luzes hoje. A gente não sabe. Isso pode acontecer hoje. Quem dera acontecesse mesmo. Eu espero que essa seja a sua esperança também. Mas isso pode acontecer hoje, porque Deus não tem essa questão do tempo. Tudo que nós estamos passando agora, ou que nós já passamos, pode acabar agora, já já. No próximo piscar de olho, como diz as Escrituras. Porque o Senhor virá. Isso é uma promessa e Ele não pode mentir. Ele não retrocede. Ele não muda de opinião. Ele não pode ser induzido. Ele não pode ser coagido. Ele não pode ser pressionado. Não pode acontecer isso com Deus. E se Deus prometeu, o Senhor virá. E Ele virá e trará a nossa recompensa. A minha oração é que você reorganize isso. Crê nisso, eu sei que você crê. Você reorganize isso. Os dias são maus, mas a promessa é boa. Os dias são maus, mas a promessa virá. Os dias são demorados, mas é menos demorado do que a eternidade que nós vamos viver. Não se conta o dia na eternidade. Nós contamos dias aqui porque nós somos limitados. Mas na eternidade não há contagem de dias. É para sempre. Sem hora. Que hora vai ser? É toda hora é. Onde haverá o culto, a contemplação, o dia todo. A nossa vida será isso, totalmente litúrgica. Por isso, a gente precisa reafirmar, reorganizar. Pedir para que o Senhor, então, o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos depositar total confiança no Senhor. Conforme nós lemos, isso é uma frase do João Calvino, o reino dos céus não é um salário. O que você faz não é o que eu fiz, não é o que nós vamos fazer. É o que Cristo fez. E Ele mesmo prometeu. E Ele mesmo trará.